Oi gente, sou a Gabriela, psicóloga clínica, e vim aqui hoje falar com vocês sobre um tema muito interessante e, na verdade, um dos temas principais que a gente precisa falar aqui no canal. Vamos falar hoje sobre a teoria cognitivo-comportamental, que é a base de tudo que vamos trabalhar aqui nos nossos vídeos do YouTube. Então, fica aqui no vídeo, curta, comente o que você achou no final e já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. A teoria cognitivo-comportamental é uma abordagem da psicologia estruturada, é voltada para o presente, não que a gente não trabalhe questões do passado, porém o foco da terapia cognitiva é focar realmente no presente, focar na solução de problemas, na resolução de questões atuais. Muitas vezes precisaremos revisitar sim a história de cada pessoa, mas ela é voltada para entender os fenômenos que acontecem hoje. Ela é direcionada para a solução de problemas atuais e a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. O tratamento ele é baseado numa conceituação cognitiva. O que é isso? É onde nós vamos identificando os pensamentos automáticos e as crenças por trás desses pensamentos para que a gente consiga achar a raiz dos problemas. A terapia cognitiva ela tem um foco principal em trabalhar os pensamentos. Isso pode parecer muito simples, mas não é. Eu queria que você prestasse mais atenção a partir desse vídeo nos seus pensamentos para você ver como é difícil. Na maioria das vezes nós estamos no completo automático e a gente não percebe o que a gente pensa, o que a gente sente, como que a gente reage às situações e a gente vai vivendo no automático de acordo com os nossos aprendizados. E a terapia cognitiva também tem uma premissa de que quando a gente começa a observar melhor os nossos pensamentos, a gente tem uma mudança no nosso estado emocional. Quando nós começamos a avaliar os nossos pensamentos de forma mais realista, adaptativa, nós tendemos a melhorar também as nossas emoções, porque os dois, pensamento e emoção, estão muito interligados sempre. Quando você sentir alguma emoção, uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia, uma frustração, avalie em seguida o seu pensamento ou os seus pensamentos. Avalie porque cada pessoa terá pensamentos diferentes numa mesma situação. E não é uma situação que determina como nós vamos nos sentir, mas como vamos interpretar essa situação. Por isso que numa mesma situação, num mesmo evento, 2, 3, 4 pessoas podem sentir e pensar coisas totalmente diferentes. Porque cada uma construiu em si uma visão de mundo, uma visão da vida, das coisas e de si mesma. O mais interessante é que tudo isso é possível modificar. Na verdade, nós sempre teremos a nossa personalidade, o nosso temperamento, que é algo mais inato, que nasce com a gente, mas a gente consegue fazer modificações e melhorias ao longo da vida. Basta a gente tomar uma decisão de que queremos mudar, já é um grande passo que você está dando. Vamos fazer aqui agora um exemplo. Eu vou colocar aqui a foto de uma árvore e eu vou explicar para vocês como que funciona essa estrutura de acordo com a visão da terapia cognitivo-comportamental. Imagine que os pensamentos automáticos são as folhas dessa árvore. A raiz dessa árvore a gente considera como se fossem as nossas crenças, que é aquilo que a gente tem realmente mais enraizado, que a gente carrega na nossa estrutura, nas nossas experiências de vida e como a gente aprendeu a ver o mundo, os nossos aprendizados com os nossos pais, cuidadores, família. Agora, a parte do meio ali dessa árvore, a gente entende como se fossem os nossos pressupostos e regras, que é como eles chamam na terapia cognitiva, mas eu vou explicar para vocês o que é isso. São regras que nós colocamos para nós mesmos, pressupostos. Bom, as regras, eu tenho aqui um exemplo do livro que a gente usa muito. Já saiu a 3ª edição, mas eu tenho a 2ª, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. A crença nuclear, o exemplo que eu vou dar aqui, que está no livro, é eu sou incompetente. Essa é a crença. A crença intermediária, é onde a gente vai desmembrar essas regras que eu coloquei para vocês. Então, a atitude, por exemplo, que a pessoa tem, com esse eu sou incompetente, é que é terrível falhar. Então, ela acha que ela é incompetente porque sempre que ela falha, ela acha que isso é horrível, que isso não pode acontecer. Ela é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade muito grande e que ela não gosta de errar. A regra é, eu devo desistir se um desafio parecer muito grande. Então essa pessoa ela já tem uma visão de que se algo parecer muito grande para ela, ela deve desistir. Então é uma regra que ela coloca para ela mesma, causando muito sofrimento. O pressuposto é mais ou menos a regrinha que essa pessoa usa com relação a isso que eu falei. Então, se eu tentar fazer alguma coisa difícil, eu vou falhar. Então, se eu evitar fazer essa coisa, eu vou ficar bem.
Então a pessoa coloca uma regra e na verdade não é algo consciente. Isso tudo tem a ver com essa crença de incapacidade e com essa questão que a pessoa ainda não elaborou, ainda não conseguiu trabalhar em si mesma. Um dos pensamentos automáticos que essa pessoa pode ter, que está aqui no livro, é: isso é muito difícil, eu sou tão burro, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou me sair bem como terapeuta. Aqui é um exemplo de psicólogo, porque o livro é técnico, então ele dá esse exemplo que eu acho muito legal. Porque a gente no começo da profissão realmente tem muitas dúvidas, então ele dá um exemplo muito legal, porque esse livro é a base fundamental ali da TCC, inclusive eu li esse livro, eu estava na faculdade ainda, e eu tinha muitos desses pensamentos. Então foi ótimo, porque eu consegui entender o que eu sentia. A reação, que é o que a gente sente depois, ou até o que a gente percebe primeiro, mas na verdade a reação é uma das coisas que tem muito a ver com isso tudo que a gente pensou e das regras e tudo mais. A reação emocional pode ser desânimo, frustração, tristeza, que aí é a emoção que a gente está sentindo. Fisiologicamente, eu posso sentir o meu corpo cansado, minha mente mais cansada. E comportamentalmente falando, o que acontece é que eu evito as tarefas que eu tenho que fazer e as tarefas que me desafiam, porque eu já acho que eu não sou o suficiente. Então imagine que sempre a gente tem que analisar todas as situações que acontecem com a gente. Então use sempre essa base: situação, pensamento, emoção, comportamento. Essas 4 coisinhas estão sempre muito interligadas. Então, para vocês verem como é importante a gente observar o que a gente pensa e também aos pouquinhos ir tentando entender quais são as nossas crenças. Porque é possível que a gente modifique, mas a gente precisa primeiro começar a sair do automático, começar a pensar. Peraí, por que eu senti isso? Por que eu pensei isso? Que pensamento foi esse que passou pela minha cabeça? A gente ter um olhar curioso pro que a gente sente. Então a base da TCC pra gente avaliar um funcionamento de alguém é essa. Bom, e aqui, falando sobre os pensamentos automáticos, o que é muito importante a gente observar nos pensamentos é se eles são reais ou distorcidos. Na terapia cognitiva a gente fala distorções cognitivas. Eu vou falar sobre 2 pensamentos distorcidos aqui, mas a gente tem alguns para falar, então vou deixar para outros vídeos. Então eu vou falar sobre 2 principais que aparecem muito, principalmente em pessoas com sintomas depressivos e ansiosos. Um deles é a catastrofização. É um nome bem grande, né? Bem difícil, mas é isso. É realmente pensar no evento como o pior cenário, imaginar que o pior vai acontecer. É uma visão de mundo muito negativa, muito pessimista, que faz a pessoa sempre olhar como se ela estivesse com uma lente para o mundo de uma forma muito negativa. Então tudo parece que vai acontecer da pior forma. Uma outra distorção cognitiva é a leitura mental. Essa leitura mental é quase como se a pessoa realmente quisesse ler mentes. Em todos os lugares que ela tá, em todos os ambientes, ela pensa: será que estão falando de mim? Será que fulano pensou tal coisa sobre mim? Será que fulano falou aquilo porque tal coisa? Será que ele tá pensando? É uma pessoa que sempre tá tentando desvendar tudo e todos. Muitas vezes, quando a gente tá com foco muito no outro, o que o outro pensa sobre mim, o que o outro acha sobre mim, na verdade está faltando eu olhar pra mim mesma. Então, essa é mais uma distorção, porque a gente não vai conseguir ler mentes nunca. E eu acho isso muito bom, porque já é difícil a gente lidar com os nossos pensamentos. Imagina lidar com o dos outros. Então, essa pessoa acaba sofrendo muito porque ela não tem essas evidências de que estão ou não falando dela, estão ou não pensando coisas sobre ela. Só que ela acaba sofrendo justamente por essa distorção ficar tão forte que ela não consegue seguir, né, a rotina e fazer as coisas do dia a dia. Então, o mais importante aqui é sair do automático, fica como lição aí pra você. Comece a perceber o que você pensa, que crenças talvez você tenha tido sobre você, sobre as pessoas, sobre as coisas. Qual é a sua visão de mundo? A sua visão de mundo, ela tá muito negativa? Ela tá muito distorcida, focando muito no problema? Porque muitas vezes a gente vai precisar focar muito mais na solução de problemas, que é uma coisa que na terapia cognitiva a gente faz bastante. É focar na solução das coisas. Muitas vezes uma situação gera realmente emoções difíceis e entra mais uma coisa legal, que a gente tem que aceitar as emoções, independente de como elas são. Isso fica para um outro vídeo também. Mas, falando aqui sobre as distorções cognitivas, eu queria indicar pra vocês, até com uma caneta, porque eu vou falar sobre uma coisinha. Esse livro aqui, As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem, é um livro para leigos, não é um livro técnico. E ele fala muito sobre essas distorções cognitivas. Então, eu acho muito interessante porque ele usa uma linguagem muito simples e com embasamento científico, que é mais legal. Não é uma autoajuda barata, é realmente um livro que tem muito embasamento.
Muitas técnicas da TCC, inclusive, estão nesse livro. E eu queria falar sobre uma ferramenta que ele fala aqui no finalzinho do livro, que se chama IDEA. É a palavra ideia em inglês. O I significa identifique. Identificar os pensamentos automáticos. Identificar o que eu estou pensando sobre aquela situação. O D significa defina. Então é definir esse pensamento. Defina o que é esse pensamento. Depois vem o E, que é examine. Depois que você definiu qual é realmente esse pensamento, você vai examinar esse pensamento. Então você vai conceber ali os prós e os contras desse pensamento, se ele é verdadeiro ou não, se ele é catastrófico, se ele é realista. Então você vai analisar, examinar esse pensamento. E o A é haja. Na terapia cognitiva a gente vai falar muito da ação. Então tá, eu me conheço, estou no processo de autoconhecimento, mas o que estou fazendo para mudar? É sempre uma ação que a gente precisa ter. Mesmo que seja difícil, ainda assim a gente precisa de ações. Então esse Azinho aqui é muito importante, porque depois que eu percebi esse pensamento, depois que eu avaliei, que eu examinei, defini esse pensamento, o que eu faço com ele? Então eu fico nesse pensamento remoendo, numa distorção ali catastrófico, ou realmente eu tiro o foco desse pensamento e foco no que eu tenho controle. Então é isso, hoje foi uma introduçãozinha básica da TCC, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Se você se interessou por esse tema, sobre as distorções cognitivas, se você quer saber um pouquinho mais sobre a terapia cognitivo-comportamental, escreve aqui nos comentários e aí a gente vai falar mais, tá? Mas assim, essa é a base pra gente falar sobre todos os temas, porque todos eles vão envolver essa autorresponsabilidade, que é a gente realmente se responsabilizar pela nossa própria vida, pelo que a gente faz com ela. Se você tá aqui, você já é uma pessoa diferenciada, né? Você já tá buscando aqui um conteúdo de autoconhecimento, você está buscando se entender, se conhecer. E a partir daqui fica a lição de casa. Coloque em prática. Treine, tá? Porque tudo isso é treino, é prática, é a gente realmente ter constância e todos os dias praticar, tá bom? Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Curta, comente aqui o que você achou e se você gostaria de um próximo vídeo continuando esse tema. E se você tiver sugestões também para próximos vídeos, comenta aqui embaixo. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Beijo, tchau!